Deus é fiel, irmãos, e permanecerá sendo fiel com os seus, porque isso é um atributo dele, a fidelidade do Senhor. Nunca passará. O que nós temos aqui na nossa vivência é apenas uma demonstração do que ele é para consigo mesmo, né? O seu atributo. Vamos ao texto. Exposição no livro de Gênesis. Hoje já estamos no capítulo 3. Capítulo 3. E hoje, irmãos, eu vou ler apenas um verso. Porém, um verso eu tenho aqui cerca de 2.000 palavras para falar. Em um verso, tá? Eu estava lá com o texto diante de mim e meditando sobre o texto e argumentando, né, e vendo gramática e tudo mais. E eu vi, se eu colocar mais um verso aqui, vamos ficar umas 3 horas lá falando, né? Então vamos por partes, né? Com a graça de Deus, vamos conseguir aqui expor tudo o que está neste livro de Gênesis. Vai demorar um pouco, mas vamos, com a graça de Deus, prosseguir. O capítulo 3, verso 1 vai dizer as seguintes palavras, lendo na King James Fiel. Diz o seguinte: Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? Até aqui. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Cristo oramos aqui agora, pedindo o teu esclarecimento, a tua condução no momento da tua palavra. Que o Senhor venha, Deus, a falar conosco. Que o Senhor venha, Deus, a abrir o nosso entendimento e os nossos corações, para que possamos receber a sua porção e viver. Viver, Deus, na prática, aquilo que o Senhor tem proposto para nós, o teu povo. Que o Senhor, então, santifique a sua igreja, que o Senhor nos exorte, que o Senhor, Deus, nos encaminhe mais uma vez. Que o Senhor, Pai de amor, gere vida nos impenitentes através da sua palavra. Que o Senhor os chame para si. Nos ajude, Pai. Somos carentes, somos pecadores que necessitam, Deus, da tua graça e da tua misericórdia. Que a tua palavra seja mais uma vez aqui, com fidelidade, exposta. E para isso, Deus, eu preciso integralmente da tua ação em mim. Eu preciso, Deus, que teu Espírito me dê as palavras certas para comunicar ao seu povo. Que o Senhor me ajude, pois sou um miserável homem. Sou um homem, Deus, que ao lidar com a sua palavra eu vejo quão eu necessito do meu Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor me ajude e ajude o seu povo. E assim cresçamos em graça, em conhecimento, em conformidade a Cristo. E é no nome deste que eu oro. Amém. Gênesis 3, verso 1. Entramos então, amados, no capítulo 3, onde vai retratar aqui para nós a tão infeliz queda do homem. A tão desgostosa e incômoda queda do homem. O livro de Moisés, amados, está dentro do princípio de apresentar para nós o início de tudo. E nós já vimos nas exposições aqui o início e a geração de todas as coisas. Deus criando todas as coisas, como céu, terra, mar, animais e o próprio homem. Nós vimos semana passada a criação da mulher, aonde ela entrou em complemento ao homem. O homem sozinho, com os animais, com o Éden todo à sua disposição, com todo o serviço que Deus delegou a ele, Deus olhou para Adão e disse que não era bom o estado do homem. Então ele trouxe o socorro. A palavra auxiliadora, estão lembrados? O socorro do homem. Aonde ele foi completo, aonde ele se sentiu ali sim, perfeito. Então nós vimos o primeiro casamento da história. E o Deus de toda a criação, o Jeová Elohim, ele realmente fazendo ali, sendo ministro do casamento entre Adão e Eva. A mulher saiu do homem,
da costela do homem, conforme o relato bíblico. E isso, amados, é muito significativo, porque saindo do seu lado, a mulher vem realmente para estar ao lado do homem, ser auxiliadora do homem. Você que perdeu a pregação, está disponível lá no YouTube, né, no Facebook também, então você pode ir lá depois ver. Todos devem ver, todos devem compreender esta passagem, tá? E Moisés, ele pretende, então, justamente nos apresentar esses inícios. E quando nós olhamos para o protótipo, para o início de todas as coisas, nós conseguimos resgatar o valor de tudo que foi perdido. Falando ontem com uma professora aqui, ela perguntou, a igreja de vocês é igual a todas as outras igrejas? E eu disse que não, né? Que as batistas, cada uma tem a sua característica e doutrina, né? E ela me perguntou, por que divide tanto? Eu falei, pois bem, né, professora? Nós chamamos protestantes, e aonde surgiu esse termo protestantismo? Da onde que veio? Quem protestou o quê? Né? Reforma protestante. Então nós olhamos para as nossas origens e resgatamos quem nós somos. E por que as pessoas se perderam? Por que as igrejas perderam sua identidade? Porque abandonaram suas origens. Então a tradição em tudo ela não é ruim. A tradição, ela sendo fiel às escrituras, ela deve ser mantida. O que aconteceu é que as pessoas largaram a tradição e adotaram outros princípios, mas princípios que não são bíblicos. E nós vimos isso na EBD. Moisés, ele tem essa intenção, irmãos, de nos trazer de volta para as nossas origens. De nos trazer de volta para aquilo que Deus criou, a forma que Ele criou e o propósito para o qual Ele criou. E quando eu falo de propósito, irmãos, eu falo de uma vida a ser vivida, de um significado a ser, né, presenciado por nós aqui nesta vida. Então vamos falar de alianças, vamos falar da criação, mas também falaremos do início da desobediência do homem. E hoje estamos nesse texto. Primeiro que precisamos identificar aqui nesse texto é se ele realmente é literal ou metafórico. Porque muitos encaram o relato de Gênesis como uma alegoria. Uma alegoria. E eu diria aos irmãos que isso é um erro, porque o Novo Testamento, ele aplica de forma literal os relatos de Gênesis. Tá? Quem gosta de falar que isso aqui é uma alegoria? Os teólogos liberais. Porque quando eu trato como uma metáfora, existe um princípio hermenêutico na teologia de que não se pode extrair doutrina de parábolas. Sabiam disso, irmãos? Não se extrai doutrinas de parábolas. Por quê? Porque é uma exemplificação, é uma forma alegórica de se falar e não encaramos aquilo como literal. Tá? Então existe um princípio. Mas quando olhamos para Gênesis, não estamos dentro dessas características. Mas os liberais gostam de olhar para Gênesis como uma alegoria, infelizmente. Então eles dizem, inclusive, que Adão e Eva não existiram. Mas, amados, pense comigo, se Adão e Eva não existiram, então não houve queda. Não houve desobediência literal. E tudo se torna relativo. E se não houve queda, então o homem não é pecador. E o que os liberais dizem? Justamente isso. Os liberais, eles não falam sobre o ser humano como um pecador, um transgressor da lei. Não falam. Se o homem não é pecador, então o que acontece? Ele não precisa de Cristo. E uma coisa vai alimentando a outra. Se esse texto não é literal, o texto que nós já abordamos e estamos hoje, então as escrituras são falsas. Olha o perigo de uma igreja que interpreta Gênesis como forma alegórica. Mas, pastor, tem uma serpente falando aí. Satanás não é uma serpente. Então a mula de Balaão também não é a mula. Amados, Adão aparece, para que você tenha entendimento, na genealogia de Cristo. Adão.
Está lá em Lucas 3,38. E quando eu falo de genealogia, eu estou falando de descendência. Descendência é literal ou alegórica? Literal. Quando Jesus fala sobre casamento em Mateus 19, ele cita o quê? A criação de Gênesis. Então é literal. Casamento é alegórico? Apesar de alguns aí serem, né? Só de fachada, né? Mas o da Bíblia não. O instituído por Deus não. E por meio de Adão o pecado entrou no mundo. E Paulo faz essas citações, por exemplo, em Romanos 5,12, 1 Coríntios 15, quando ele fala do primeiro Adão em contrapartida do segundo Adão. Então é literalmente. Literalmente. Então a primeira coisa que o irmão precisa, antes de entrarmos no texto, é definir esse texto como, encarar ele como literal. Encarar ele como realmente o que aconteceu. E, além do mais, Moisés não está com nenhuma intenção aqui, em Gênesis, de fornecer algum exemplo alegórico. Esse não é o objetivo. Ele quer falar realmente do princípio real de todas as coisas. Tá? Gênesis, capítulo 3, em todos os seus versos, o que vai abordar o capítulo 3 de Gênesis? Podemos dividir este capítulo da seguinte forma, irmãos. A ilusão que aconteceu com os nossos pais, dos versos 1 a 5, a violação, ou seja, a transgressão, dos versos 6 a 8, a intimação da parte de Deus, dos versos 9 a 13, e a sentença, dos versos 14 a 19. E nos últimos versos, do 20 ao 24, nós veremos a expulsão dos nossos pais do Jardim do Éden. Todavia, irmãos, a narrativa que nós já passamos no capítulo 2, já tem início com a ação de Deus em colocar suas criaturas num jardim, liberar eles para todas as atividades e comer de todos os frutos, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Existia uma proibição. E nós já vimos que então o pacto de obras, tão famoso pacto de obras, ele foi instituído já. E quando falamos de pacto, é de Deus se apresentando ao homem, e lhe informando, revelando a ele, de forma positiva, lembrem da lei positiva, de que ele poderia ter acesso a todas as coisas do Jardim do Éden, menos daquela árvore. Então existia uma condicionante. E a partir do momento que ele quebrasse essa condicionante, ele sofreria sanções, correto? Mas o pacto sempre parte de Deus. E também contém promessas dentro do pacto. Nós vimos isso no capítulo 2. Porque se Adão obedecesse, ele gozaria de paz e relacionamento pleno com Deus. Porém, se ele transgredisse, quebrasse, ele sofreria a morte. Tá? Então, ou seja, o pecado entraria no mundo. Deus já havia deixado isso muito bem claro. Então, amados, é justamente o pacto de obras que estamos falando. E hoje nós veremos o início da quebra deste pacto. E eu chamo a atenção dos irmãos aos detalhes do texto. Não pense que é porque só tem um verso, que não existe grandes detalhes aqui para serem observados. E ao expor esse texto, eu quero que você preste muita atenção. Como que foi a origem da situação em que nós se encontramos hoje? Pecado, transgressores, desobedientes. Porque justamente da forma que aconteceu aqui, é da mesma forma que você continua pecando. Então, hoje é um texto que vai nos exortar bastante. Mas além de nos exortar, vai nos alertar e vai nos dar ferramentas para poder estar atentos e vigiar. O texto hoje vai falar sobre a origem da desobediência. E quando eu falo de origem, eu falo das formas como ela aconteceu. Então, amados, o texto em tela nos mostra a tática da serpente. No caso, representada pelo diabo. E ela vai gerar dúvidas na mente da mulher. E como que ela vai fazer isso? Através de interrogações. Através de distorções da verdade de Deus. Diante do texto podemos identificar a tática do inimigo, que se mantém a mesma até hoje. Então hoje você vai conhecer também
como que Satanás age. Você vai entender na sua vida, e eu tenho certeza disso, quais são os pontos onde Satanás está falando e onde que Deus está falando. O texto vai nos ajudar, irmãos, a conhecer o inimigo da nossa batalha. Porque esse inimigo que está ao nosso derredor, a todo momento, ele tem métodos, ele tem formas, ele age de alguma maneira. E as Escrituras são ricas justamente por nos informar sobre as táticas do nosso inimigo. Ou seja, só é pego desprevenido quem não conhece as táticas do seu inimigo, ou seja, não conhece o que a palavra nos informa sobre ele. E nada melhor do que olhar para o início de tudo, né? A primeira aparição dele em toda a história. Mas ele vai resumidamente fazer o quê? Ele vai remodelar a ordem de Deus para uma forma de trazer à mulher que essa ordem é muito pesada, é muito injusta. No segundo ponto, ele vai negar os perigos apontados por Deus. Ele vai tentar, Satanás vai fazer com que as consequências do pecado sejam relativizadas. Aí você já começa a entender quem é o pai do relativismo. Tá? E no terceiro ponto, ele vai fazer atribuições de desvios no caráter de Deus. Ele vai passar a ideia de que Deus é muito rígido, de que Deus é injusto com aquelas regras. Satanás é quem faz isso. E veremos no texto. Verso 1 vai dizer: agora na João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Amados, a primeira coisa que encontramos aqui no texto é uma conjunção. A palavra aqui, ela vem um substantivo, né, que no caso é a serpente, né, então o substantivo, o nome do animal em si, só que na conjugação aqui dessas palavras, desse substantivo, ela está acompanhada da conjunção. Então Moisés ele coloca a serpente, porém acrescentando uma conjunção. Na João Ferreira de Almeida está ora, né? Ora a serpente. Então esse ora, ele existe, tá? No original. Ele está presente. E por que ele é acrescentado? Amados, esta conjunção, ela está estabelecendo um contraste muito semelhante com o que o autor de Hebreus faz, muitas das vezes. Porque o último verso que lemos, no capítulo 2, é lá no verso 25. Onde o relato diz que estavam os dois nus, o homem e sua mulher, e não estavam envergonhados. Nós vimos que esse estado envergonhado, ele só pode surgir quando alguém tem algo escondido. Quando alguém está com culpa, aí vem a vergonha. Mas não é o caso de Gênesis 2:25, correto? Eles estavam nus diante um do outro. Adão já tinha dado aquele grito, né? Urra! A minha ajudadora, a minha mulher. Mas eles estavam num estado santo. Eles tinham o seu casamento sem mácula. Sem nada. Eles tinham um relacionamento aberto entre os dois. Porém, aí no capítulo 3, Moisés aqui, ele já acrescenta a hora a serpente. Justamente para contrapor o estado santo, o estado sem vergonha, o estado limpo do casamento entre Adão e Eva. Amados, os nossos pais se encontravam puros, sem vergonha, pois não tinham o que esconder. Agora será introduzida a figura do engano, aquele que tem o que esconder, da vergonha do homem, o pecado. Muitos se enganam que a inocência de Adão e Eva os tornaram alvos fáceis. Não.
mas pelo certo deveriam depender plenamente de Deus. Já viram pessoas que falam, coitado de Adão e Eva, eles não tinham malícia. Por isso que eles foram enganados. Amados, isso é uma falácia. E muitos pais adotam essa mesma conduta, esse mesmo pensamento para com seus filhos. Por exemplo, quando os pais falam, meu filho não pode ser criado só aqui na igreja, porque quando a pessoa é criada na igreja, se torna um bobão. Todo mundo vai passar a perna nele. E muitos olham para Gênesis e veem isso, essa inocência, como sinônimo de não ter malícia e a pessoa ser um alvo fácil. Eu digo que não. Porque se eles dependessem completamente de Deus, tivessem um relacionamento próximo de Deus, não seriam enganados. Não seriam enganados. Assim como Cristo não foi enganado. Porque tinha um relacionamento muito próximo para com Deus. Essa era a intenção da criação. Que o homem permanecesse no seu pacto para com o seu Senhor, no seu relacionamento. Então, amados, para os pais, não pense que seu filho será um bobão por ser criado na igreja. Aí muitos pais falam, não, deixa ele ter as experiências dele no mundo, para que ele venha ter bagagem. Já viram falar isso? Não, não é esse o caminho, esse é o caminho da perdição. Esse é o caminho de Adão e Eva. O que você deve ensinar para o seu filho é a Bíblia. Porque a Bíblia tem toda a nossa conduta, tem tudo aquilo que como devemos reagir, e também tem as astúcias do mundo e de Satanás, que é o príncipe. Então, se você criar o seu filho nos caminhos do Senhor, ele não será um alvo fácil. Ele não será um alvo fácil. Pelo contrário, ele estará muito mais bem provido do que aqueles que se lançam na imundícia para falar que está ganhando experiência. Então, eu queria destacar isso, que inicialmente não é a inocência deles que fez eles caírem, tá? Então saímos do 25 de um estado de inocência e Moisés agora entra para um estado de engano e de total mentira. Aí é acrescentado no texto, quem há, serpente. E é aqui que talvez muitos se perdem, né? No Antigo Oriente Próximo, nós temos que, primeiramente, amados, que olhar no Oriente ali, como que era visto esse animal. Eu quero falar do animal, do nome serpente. Porque muitos olham para a serpente e falam, lá, Satanás está ali. Não é bem assim. Tá? Por exemplo, na cultura egípcia, as serpentes são símbolos de proteção. O veneno também pode ser encarado como um mal mortífero. Mas para os cananeus, por exemplo, ela era um deus da fecundidade. Ou da vida contínua. Por quê? Porque ela renovava, ela trocava de pele. Então essa troca de pele, as pessoas olhavam e falavam, isso aqui é um símbolo de renovação. Aqui a serpente, ela já traz um símbolo de um antideus. Mas ela não é só vista dessa forma. Inclusive na Bíblia. Porque muitos mistificam a serpente, né, e falam lá, né? Satanás, outro dia minha esposa matou uma cobra em casa, né? Com spray USBP. Eu não sei como ela conseguiu essa prova. Já que eu vi, o bicho já estava morto lá. Né? Quase que eu perguntei para ela, você não falou com ela não, né? Porque se conversasse com a serpente, aí ia dar problema, né? A gente já sabe o que aconteceu, né? Mas ela matou a cobra coral lá. Subjugou ela, né? Acabou com a cobrinha. Mas, amados, quando você olhar para a serpente, esse nome serpente, você tem que entender em que sentido que ela está sendo inserida aqui, tá? Mas vamos olhar para as Escrituras no Novo Testamento, duas passagens bem rápidas. Em João 3,14, olha como a serpente é colocada em conotações positivas, não pejorativas. Por exemplo, quando Cristo fala, da mesma forma como Moisés levantou quem? A serpente no deserto. Tá? Que Moisés fez de cobre. E olhar para a serpente era sinônimo de ser curado. Então, serpente aqui não é meio contrário à figura e simbologia do que estamos vendo em Gênesis. Ainda assim, em Mateus capítulo 10, verso 16, Cristo também fala. E eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos.
Portanto, sejam astutos como as serpentes. Aí você, peraí. A serpente era o mais astuto de todos os animais. Aí Cristo me fala para ser astuto como a serpente. Mas que tipo de astúcia é essa que Cristo está falando? E que tipo de astúcia é essa que está aqui em Gênesis? São diferentes. Tá? E ele complementa para sermos puros como uma pomba. Ou seja, não só puro como uma pomba, mas também temos que ter certo grau de astúcia. Mas eu mostrei para os irmãos, então, que serpente não é somente sinônimo de desgraça, de maledicência, de engano, de Satanás. Então, quando você vê uma serpente, fala que Satanás está ali. Tá bom? É um animal de Deus, uma criação de Deus. Então, definimos o termo serpente aqui à luz do contexto que ele é apresentado. E o contexto aqui é de engano, que eu vou mostrar para os irmãos. E também faremos a interpretação desse tipo de serpente à luz das Escrituras. O termo serpente aqui, então, possui conotações tanto positivas como negativas nas Escrituras. Mas aqui em tela, certamente é negativo, não há dúvida quanto a isso. E por esse motivo podemos defini-la como um apoio do Novo Testamento. De quem se trata? De quem se trata essa serpente? Em breve, o Deus da paz esmagará debaixo dos seus pés. Quem? A serpente. Nós vemos isso, inclusive, em Romanos 16, verso 20, onde o apóstolo Paulo disse. Mas veja a definição de serpente aqui, dentro do contexto, respeitando a ação da serpente aqui. Apocalipse 12, verso 9 vai dizer. Veja só. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás. Então aqui nós já temos uma definição para a serpente, que engana o mundo todo. Opa, o que ele fez ali? Enganou. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então o relato de Apocalipse, o relato de João ali, está falando sobre a queda de Satanás e seus anjos do céu. Está falando sobre o príncipe do engano, aquele que rege com base na mentira. E quando nós olhamos para o texto, olha o que eu digo, um princípio reformado é sempre olhar para o contexto, tá, irmãos? E ele vai me dizer que é exatamente isso que João falou no Novo Testamento. Nós vimos então que alguns pressupostos podem ser retirados aqui do texto. Nós vemos que nesse exato momento, então, quando Satanás é inserido na história, nós podemos presumir o quê? Qual o pressuposto? Que a queda dos anjos já aconteceu. Os anjos caíram, então, neste período, entre a criação do homem até esse momento. A criação de todas as coisas até esse momento. Qual o momento exato, pastor? Não podemos definir. Eu sei que eles caíram, Satanás e suas hostes, e nesse exato momento aqui, essa queda já havia ocorrido. Então precisamos compreender que a queda no mundo angelical já havia ocorrido, mas aqui temos inserido a figura de Satanás. Quanto tempo durou essa conclusão da criação de Deus no verso 31 do capítulo 1? A queda dos anjos, a palavra de Deus, o que? Não revela. Porque temos um tempo, correto? Entre a criação de todas as coisas. O capítulo 2 foi o quê? Não foi um parênteses? Relatando com mais informação o capítulo 1? Foi. Mas ele concluiu a sua obra. Agora nós já estamos num período onde ocorreu a queda. A pergunta é, desde que ele concluiu a sua criação e disse que era muito boa, até esse exato momento, quanto tempo se passou? Não dá para saber. As escrituras não nos informam. Então cuidado com esses lapsos de tempo nas escrituras. Nem sempre as escrituras vão nos fornecer essa ideia de tempo. Então pode ser que o tempo aqui tenha sido anos. Mas eu sei certamente que nesse período os anjos caíram. Porque aqui é acrescentada a primeira aparição de Satanás. Na Bíblia, na humanidade. Então você pensa, hoje, né, apenas após Cristo, 2022 anos. Aí você soma desde a criação. Quanto conhecimento você acha que Satanás tem?
da humanidade. O quanto que ele nos conhece. O quanto que ele já está habituado com os nossos defeitos, com as nossas falhas. Satanás certamente é um ser que, ao olhar para nós, ele já sabe claramente o que nós desejamos. Não que ele leia o seu pensamento, não é isso que eu estou falando, mas pelas suas atitudes e pela vivência dele, porque ele é uma criatura. Um certo dia ele foi criado. Um certo momento ele foi criado. E ele está inserido nessa linha temporal nossa. Está. Estar ao nosso derredor significa que ele está inserido neste plano nosso aqui. Então, ao olhar para você, como você passa o seu dia, como você fala, o tom de voz que você usa, as suas expressões, Satanás é o tipo de ser que já sabe quem você é. Já sabe. Ele é o dono do engano. Ele é o primeiro, ele é a primazia do pecado. Ele é o ser maligno que conhece a malignidade. Será que ele não consegue identificar isso então? Soma isso à experiência que ele tem em todos esses anos. Não só ele, mas todos os seus anjos. E você fica dando sopa. Você fica desprezando. Você precisa conhecer o seu inimigo. O inimigo de nossas almas. Precisa conhecer. Então perceba, amados. A primeira arma que o diabo usou está aqui apresentada. Que é um disfarce. A primeira coisa que ele fez foi se disfarçar. Como? Através de uma serpente. Primeira coisa. Ele não se apresentou como ele era. Ele não veio como um anjo. E as escrituras dizem que ele pode ser um anjo de luz. Ele pode nos aparecer como um anjo de luz. Ele não veio dessa forma. Ele veio como uma serpente. Aí eu te pergunto, por quê? Amados, ele pegou uma serpente justamente porque era um dos animais que estavam disponíveis ali e era habitual Adão ver. Ele pegou algo que estava sobre a própria criação de Deus. Poderia ter pego um bezerro, poderia ter pego qualquer outro, poderia. Mas ele escolheu um disfarce. E esse disfarce, ele ficou característico, né, sobre o uso que Satanás teve sobre a própria serpente. Então veja, ele apareceu a Eva na figura de uma serpente. A serpente é uma criatura de Deus e tornou-se uma ferramenta do diabo. Certamente a serpente não era repugnante. Certamente era um dos animais que se encontravam no Jardim do Éden. Que inclusive, quem nomeou ela? Adão. Adão deu o nome dela de serpente. Então, amados, Satanás, isso aqui já nos ensina algo. Que Satanás sempre se apresentará a nós de uma forma familiar. Que não cause em você ou a mim estranheza. Satanás, ele tem as suas armas, seus instrumentos, de uma forma ardilosa. Sabe quem ele vai te utilizar para falar com você? Geralmente aquele que você tem algum afeto. Assim como usou Judas. Estava próximo, que era um dos discípulos. Satanás não vai vir com um meio estranho diante de você. Satanás, ele é tão ardiloso que ele vai pegar algo do seu convívio. Ele vai pegar algo que está próximo de você, que você bate o olho e fala, não, isso aí é de casa. É isso aí que ele vai usar. O disfarce dele vai ser esse. E você vai falar, como abençoado é. Olha só como é lindo. Ah, não tem problema, isso aí é uma serpente. Eu dei nome para ela. Ela está aqui todos os dias, eu vejo ela passar ali, pega um ratinho ali e volta. Normal. É justamente nesse normal, nesse habitual, é que ele está. É justamente aí que ele te pega. No habitual.
no comum, não no incomum. Por isso que, amados, você vai lá na TV, liga lá em certos canais, está lá o camarada com as mãos viradas. Aquilo é estranho. Satanás não vem dessa forma, meu querido. Pode ter certeza. Satanás vem de algo sutil, de algo comum. Tá? Ele não precisa ficar virando a mão, não precisa ficar dando cambalhota. Não. Ele vem e fala aqui, ó, no pé do seu ouvido. E você pensa que é um anjo que está falando. O nome cobra aqui, serpente, é um substantivo conjugado, mas está no absoluto, ou seja, é um nome dado por definitivo ao animal, tá? E aqui ele traz também alguns outros dados para nós. As próximas palavras do verso 1 é que esse animal era o mais astuto de todos os animais do campo. Perceba o jogo de palavras, né? De saindo do 25 para despidos de vergonha, para agora sagaz, astuto. Ligando as cenas, e Moisés, ele quer isso de nós, tá? O autor de Gênesis, ele quer chamar a nossa atenção por essa sutileza, esse jogo de palavras. Saindo da despidos de vergonha para essa sutil enganação aqui, esse sagaz, astuto. E quando ligamos as duas cenas, chamamos a atenção aqui também para a vulnerabilidade de Adão e Eva. Em que sentido? Amados, a astúcia de Satanás é vista em sua ardilosa distorção da palavra de Deus. Com uma aparência sutil, o adversário fala como um teólogo angelical cativante. É sutil. Talvez seja estranho para você. Mas eu quero que você se insira no contexto de Adão com os animais. Eu quero que você insira no campo habitual de Adão. Satanás pegou o melhor instrumento. O melhor instrumento. Porque essa astúcia aqui, amados, essa definição de astúcia, certamente Adão constatou isso na serpente. No convívio ali, vendo os animais, certamente a serpente, dentre das suas atividades ali como um animal, ele via... Aquele bicho ali é um bicho esperto, hein? Aquele bicho é um bicho ligeiro que já sai no meio das pedras, ninguém pega nele, sobe no topo da árvore, ninguém consegue também mexer muito nele. E realmente, se você estudar o mundo animal, a serpente ela é um exímio predador. A hora que você menos espera, ela está lá. Astuto. A serpente, por exemplo, no meu trabalho, lá na Companhia Suzano, onde eu trabalhava, um colaborador foi pôr a bota, tinha uma serpente lá e picou ele. Dentro da bota dele. Quem viu ela entrar na bota? Ninguém. O bicho esperto. Então, amados, essa astúcia da serpente, ela trouxe uma característica e Satanás escolheu justamente esse bicho. Então, amados, a astúcia de Satanás é vista em sua ardilosa distorção da palavra de Deus. E Eva, ao se apresentar ali, ao conversar com ela, viu algo ali, nossa, que conhecimento. Porque ela estabeleceu um diálogo, chamou a atenção de Eva, ela entrou nessa conversa. E nós vemos então o que reside aqui, o que significa essa astúcia de Satanás. Sedução e tentação. Quando Moisés insere a figura da serpente, vocês perceberam que ele adjetivou a serpente? Ele deu uma característica. Tem por intenção o quê? Chamar a atenção de seus leitores. E muito devido aos alertas contidos, para precauções para as nossas vidas, para serem tomadas. O autor não está lhe oferecendo apenas uma história do passado, mas falando deles próprios, da força enigmática da tentação e da sedução, que faz parte do existir como ser humano, da qual todo ser humano está ciente. Ele aponta aqui, amados, também, Moisés quer chamar a nossa atenção para os limites do ser humano. E onde ele reside? Nas seduções e nas tentações. A astúcia de Cristo, quando ele fala em Mateus,
sejam astutos como serpentes, é justamente você ser astuto quanto a essas tentações e essas seduções. Para que você não seja um alvo fácil, porque uma serpente não é um alvo fácil. Satanás é astuto para nos pegar na curva. Nós temos que ser astutos para fugir da curva. É isso. E quando ele nos fala isso, amados, dessa astúcia da serpente, é para que você pare e observe essas ferramentas malignas. A palavra astuto aqui é um adjetivo absoluto. Só que agora você tem que tomar cuidado, porque apesar da serpente estar sendo um instrumento de Satanás, correto? Para falar ali com Adão, quem é que está sendo representado ali? É a figura do próprio Satanás. É ele quem está ali. A figura do mal. Ele é astuto. Então, o adjetivo dado aqui não é propriamente e unicamente para a serpente. O adjetivo dado aqui para essa astúcia é para o próprio Satanás. Então, nós vamos ter um caráter ambíguo, tá? Nessa questão. Um adjetivo absoluto, amados, é justamente um adjetivo que descreve o substantivo, tá? É uma forma padrão da palavra, tá? Ou seja, quando eu pensar em Satanás, eu vou ter que pensar sempre que ele está sendo sagaz para me apanhar. E o texto continua dizendo: que o Senhor, Deus, tinha feito. Que o Senhor, Deus, tinha feito. Uma coisa que eu quero já chamar a sua atenção é como que Moisés ele relata aqui, porque aqui é Moisés falando, né? Ele está narrando o que aconteceu. Ele continua com as palavras Yahvé, ou Yahweh Elohim. E depois você perceba como que Satanás ele se dirige a Deus, porque ele toca no nome de Deus. Ele já tira o Yahvé. Ele só fala do Elohim. Tá? Atenção para essas mudanças, mas vamos chegar lá. Sabemos que Deus criou todos os animais da terra, isso está lá no verso 24, no capítulo 1. Vamos lembrar? Verso 24, capítulo 1. E disse Deus: produz a terra criaturas viventes, segundo as suas espécies, gados e seres rastejantes. Ou seja, a palavra hebraica, né? Animais de pernas curtas, né? Ou seja cobra, seja insetos, tudo isso foi criado. Por quem? Pelo próprio Deus. Tá? Deus disse que da terra se criasse. E ele criou os serpentes. E sabemos também que Deus criou os exércitos. Vamos lá no capítulo 2, verso 1. O que está escrito lá? E assim os céus e a terra foram finalizados, e todo o seu exército. Eu disse aos irmãos nessa exposição que muitos teólogos vão afirmar que ali foram criados também os exércitos do céu, os anjos. Deus finalizou toda a sua obra. E nós sabemos que os anjos são seres criados. Vemos isso, vou colocar o texto aqui mais para frente, em Colossenses 1,16. Né? Que em Cristo tudo foi criado, seres visíveis e invisíveis. Ou seja, tudo foi criado. Então, tanto a serpente quanto Satanás são o quê? Criaturas de Deus. Está no texto. Tudo que eu falo da serpente, indiretamente estou falando de quem? De Satanás. Tá? E Moisés está chamando nossa atenção quanto a isso. O Senhor tinha feito. Amados, a partir desta conclusão bíblica, podemos encarar de forma total a criação tanto da serpente. E Deus, através disso, Moisés acrescentando isso aqui no texto para nós, demonstra total controle soberano sobre a criação. Ou seja, se está sendo inserido aqui um ser maligno, dentro das suas próprias características, dentro da sua própria responsabilidade, nós não podemos descartar que é um ser criado, tá? Que está no controle absoluto de Deus. Eu não estou dizendo que Deus criou o mal. Eu não estou dizendo que Deus colocou a malignidade de Satanás. Mas eu estou dizendo, segundo o relato aqui, que tanto a serpente quanto Satanás são criaturas. Ah, então de onde veio esse mal? Chegaremos lá. Tá?
Eu já pergunto aos irmãos, então Satanás foi criado mal? Não. Partindo da afirmação que Deus é um ato puro, né? O que é Deus ato puro? Que tudo que procede de suas mãos é justo e bom. É impossível Deus criar algo que não seja justo, que não seja reto, que não seja bom. Então nós olhamos para Deus como um ato puro. Deus é ato puro. Então já respondemos essa questão. Satanás foi criado mal? Se Deus é ato puro, impossível. Tá? A não ser que você olhe para Deus e tenha mancha no caráter de Deus. Impossível. Aí nós perdemos toda a base da nossa fé. Mas sabemos que o homem foi criado suscetível à queda. Isso significa colocar maldade no homem? Não. Uma coisa que nós precisamos entender, e o livro do Francisco Tourinho ele vai explicar isso na ontologia, que se Deus criasse o homem perfeitamente, ele seria um Deus. Correto? Seria como ele. Um homem sem chance de cair seria o quê? Autossustentável. Ele seria um Deus. E Deus não cria outros deuses. Então ele criou o homem, e um pressuposto que existe é que ele também criou Satanás com essa possibilidade de queda. Porque nós vamos ver anjos eleitos. Por exemplo, em 1 Timóteo 5:21, onde Paulo está recomendando a Timóteo exortar os presbíteros na presença de anjos eleitos. Por que ele falou anjos eleitos e não só anjos? Se existiam anjos eleitos e anjos que caíram, existiam anjos não eleitos. E os eleitos de Deus chegarão no grande dia, morarão na eternidade como? Sem possibilidade de pecar contra Deus. Quando recebemos o nosso novo corpo, quando tivermos o nosso segundo encontro com Cristo, seremos totalmente retos. Moraremos na eternidade sem possibilidade de queda. E isso, amados, nós vemos aqui. Adão foi feito como? Suscetível à queda, tanto que caiu. E Satanás já é introduzido em sua instrumentalidade maligna, como estamos vendo. E a partir dos textos do Novo Testamento, podemos presumir que o motivo da queda de Satanás, veja só, foi o orgulho. Então ele foi criado reto. Ele foi criado sem o pecado, porque Deus é ato puro. Então o que levou ele a cair? Olha o que 1 Timóteo 3,6 nos diz. E Paulo está falando sobre pastores neófitos. Sabe o que é um neófito? É uma planta pequena, uma muda. Né? Paulo está dizendo que um pastor ele não pode ser novo na fé. Ele não pode ser alguém que acabou de conhecer o cristianismo. Ele tem que ser alguém experimentado. Ele tem que ser alguém vivido. Tá? Na fé, não no mundo, na fé. Tá? Veja, não pode ser recém-convertido, neófito. Para que não se ensoberbeça. Ensoberbeça, perdão. E caia na mesma, olha aqui, agora é o ponto. Na mesma condenação em que caiu o diabo. O que isso nos permite presumir? Que Satanás caiu? Por soberba. Por orgulho. Exatamente esse ponto. Agora, Deus que colocou orgulho no coração de Satanás? Não. Deus criou ele reto e justo, porém com a chance. Suscetível a adquirir esse sentimento. Diferentemente dos anjos eleitos, que foram criados apenas para adorá-lo e servi-lo. Assim como os salvos. Seremos feitos à imagem de Cristo, sem chances de pecar. Na glória, tá? Por enquanto você sofre aí comigo. Tá bom? Perceba então que quando o Senhor diz, né, quando Moisés diz o Senhor Deus tinha feito, a palavra feito aqui é um verbo. E é um verbo kal, né, perfeito. E quando nós encontramos esses verbos no hebraico, designa uma ação completa. Uma situação que é vista como um único evento. E a voz ativa é que o sujeito, ele executa a ação. Quem é o sujeito aqui? O Senhor. O Senhor havia feito. Então, claramente, pela gramática hebraica, Deus criou Satanás. Perfeitamente. Não tem para onde fugir. Deus criou Satanás. Muitos pastores, muitas teologias por aí, ficam pensando que Satanás é um ser autodependente. É um ser tão poderoso quanto Deus, correto? E colocam Satanás de um lado no cabo de... Já viu o cabo de guerra?
coloca Satanás de um lado e Deus do outro, como se tivesse essa luta. Não existe essa luta. Não existe essa batalha, irmãos. Satanás é criatura e é subserviente a Deus. Dentro da sua própria malignidade, Deus ainda continua utilizando ele para os seus desígnios e propósitos. Está lembrado de Jó? Quem mandou atacar Jó lá? Quem permitiu isso? O próprio Deus. Veremos isso no texto. E esta, diz o texto, e esta quem? A serpente. Disse a mulher. Aqui vemos onde reside parte da astúcia de Satanás. E o porquê devemos nos precaver contra ele. Satanás possui uma consciência. Por que eu digo isso? Porque, ele, segundo o texto aqui, esse é um verbo também, disse, né, de dizer. Ele tem um poder argumentativo. Quem são os seres que falam? Não vem falar do papagaio, porque lá só repete, fica copiando lá na limitação dele. Estou falando quem tem poder argumentativo. De sentar numa conversa, pegar os apanhados de ideias que você passa, formular alguma coisa e conseguir extrair algum ensino ou alguma resposta. Quem tem poder disso? Apenas seres racionais, seres conscientes, seres pensantes. Então perceba que Satanás, ao dizer à mulher, já nos demonstra que ele tem poder argumentativo. Ele tem consciência. Ele tem percepção. Ele não é um bobinho que está por aí. Senão ele nem seria astuto, né? Mas a fala é característica de seres que racionalizam. Antes de mais nada, devemos encarar Satanás com a sua astúcia e como uma mente brilhante. Já viram pessoas com QI alto? Satanás. Uma pessoa extremamente inteligente. Um ser extremamente inteligente. Que consegue analisar, raciocinar e dizer. E ele só vai dizer coisas que você aceita. Coisas boas para você. A fala de um animal e sua causalidade, perceba, a fala da jumenta de Balaão é muito semelhante. Porque é um animal falando, né? Lá em número 22. Mas a fala de Balaão, se você ler, tem como pôr aí? Números 22, 28. Essa fala da jumenta foi uma fala determinada por Deus. Perceba. Números 22, 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta. Foi uma fala determinada por Deus. Aí vem aquela grande pergunta que eu fazia para os professores no seminário e ninguém respondia. Quem colocou a serpente lá? Não era de Deus, o Éden, mas como que ela entrou lá? A mesma pergunta eu fiz, como é que Satanás, lá em Jó, fala que ele se apresentou entre os anjos. Ué? Se apresentou diante de Deus. Como que ele entrou lá? Grande pergunta teológica. Uma grande pergunta teológica. Nós sabemos que a causalidade dessa serpente estar falando no Éden, ser inserida no Éden, só pode ter uma causa. A causa primeira. Quem é a causa primeiríssima? Deus. Deus inseriu Satanás no Éden. Deus permitiu, abriu as portas para que Satanás avançasse aonde ele não poderia. E isso já me faz temer. Se tanto a fala da jumenta de Balaão foi determinada por Deus, e tanto essa fala agora que estamos aqui no texto em tela foi algo que Deus permitiu que acontecesse, mas amados, permitir que aconteça não significa que Deus esteja por detrás das palavras de Satanás. As palavras são de Satanás, não são de Deus. E é aí que as pessoas se perdem. Porque o fato de Deus ter falado, não, você pode entrar lá e você pode tentar ele. Mas as palavras são de responsabilidade de quem? Porque Satanás poderia falar, não, continua aí no teu caminho aí, ô Eva e Adão. Continua aí servindo a Deus, não caia nessa. Ele poderia ter falado isso, mas ele não falou. Então, dentro da causalidade, existe a responsabilidade de cada ser. Deus, nós sabemos pelas Escrituras que ele não tenta o ser humano.
Quem tentou? Satanás, o diabo. Dessa forma, aquele que faz a serpente falar só pode ser o maligno. Satanás, o diabo. A serpente é criatura de Deus. O Éden é de Deus. Entrar lá ou não é Deus quem permite. Mas a fala em si é de quem? Do próprio diabo, tá? A serpente é criatura, é ferramenta do diabo. E amados, o mesmo se aplica ao diabo. Eu coloquei aqui, porque o diabo é criatura de Deus como a serpente e também é ferramenta de Deus como a serpente foi do diabo. Interessante, né? A causa primeira determina, a segunda executa. De que forma? Dentro da própria natureza. Assim como Deus salva outros eleitos, como é que Deus salva outros eleitos? Vê uma voz do céu, que nem no batismo de Cristo? Ele usa a boca de quem? Os próprios eleitos, para anunciar o evangelho. Então a causa segunda, ela colabora dentro da sua natureza, regenerados, eleitos, para pregar o evangelho para outros que estão perdidos. Entendem? A causa primeira sempre será Deus, mas a causa segunda sempre agirá dentro da sua própria natureza. Assim como ele pode sacar algo bom de algo ruim. O que ele fez com José? Foi lá espancado pelos irmãos, jogado num poço e vendido como escravo. Disso tudo, quem determinou tudo isso? Deus. Mas os irmãos foram responsáveis pelas ações? Então Deus decretou segundo as ações das próprias pessoas. Só o que ele sacou de tudo isso? Porque ele é ato puro. Mesmo que algo ruim esteja acontecendo, irmãos, ele vai sacar algo bom. Porque ele é Deus. Até mesmo o ímpio para o dia de justiça, para ser lançado no inferno, isso é algo bom. Nossa, como, pastor? Porque ali teremos a oportunidade de ver os atributos de Deus sendo manifestos a todos nós. Isso não é bom? Isso é muito bom. Ah, mas é a ira. Mas é de quem a ira? De Deus, então é bom. Isso que está acontecendo é bom? Certamente que sim. Porque sem a queda não se tornaríamos pecadores. E não sendo pecadores, não teríamos necessidade de um Cristo. Então, amados, o fato de sermos representados por Adão em um estado de queda nos traz o quê? Um outro representante, a necessidade de um outro representante. E a vinda de Cristo nessa terra é o mais alto dom que nós podemos receber. É o mais alto privilégio que até mesmo os anjos almejavam ter isso que nós temos. Conhecer Deus de uma forma tangível. E essa forma tangível é Cristo Jesus, o homem Deus. Então muitos quando ficam olhando para o relato de Gênesis ficam: ô Eva, ô Adão, que vocês foram cair. Ô criatura, se isso não acontecesse, você nunca conheceria Cristo. O propósito para Deus ter criado o mundo, ter criado seres neste mundo, é para que houvesse redenção. E quando eu falo de redenção, é Ele agindo em favor do homem, para que nós possamos conhecê-lo. Quem é o beneficiado de tudo isso? De uma coisa ruim, Deus vai sacar, e já sacou, algo bom. Deus é ato puro. Ah, Deus, por que Deus foi colocar Satanás lá no Éden? Por que não colocou aquelas benditas árvores lá no Éden? Tirava essas árvores, tirava Satanás de lá, não permitia lá, e estava tudo certo, né? Assim que muitos pensam. Mas e Cristo? Então onde nessa história? Estão entendendo? Causa primária, irmãos. Propósitos divinos. É justamente o que nós vemos em Jó 42, lá no final do livro de Jó 42, verso 11. Olha só o que vemos no relato. Quando tudo acabou, quando tudo já estava, né? Todos os seus irmãos e irmãs, todos os que o haviam conhecido anteriormente, vieram comer com ele. Então estava tendo um grande jantar na casa de Jó, né? Todos se reuniram. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações. Atenção agora, tribulações, e essas tribulações, inclusive o envio de Satanás para tocar na vida de Jó, todas as tribulações que o Senhor tinha trazido. Que o Senhor tinha trazido. Ou seja, Jó tinha falado, Jó sabia claramente que tudo que aconteceu com ele era proveniente das mãos de Deus. Aí você passa por dificuldades. É o que eu sempre falo com a minha esposa em casa.
E eu também busco isso para a minha vida. Você está preparada ou preparado para a tribulação enviada por Deus? Você está preparado para o sim e também para o não? Você está preparado para ser sujeito aos propósitos de Deus, mesmo que seja mal, e passar por isso que é mal, falando, Deus vai sacar algo bom disso? Se Deus tirar o seu filho de você, como você vai olhar para Deus? Aí muda. Porque ver a historinha de Jó é muito lindo. Mas quando bater na sua porta, você vai encarar que isso é algo mal, realmente, é algo ruim para nós. Mas se veio de quem? Se veio de Deus, é impossível que seja algo ruim. E eu digo todas as coisas, até assassinato, tudo. Um estupro que aconteça. Quem determinou aquilo? Deus. Causa primeira. Responsável quem está na causa segunda executando. Mas se Deus decretou daquela forma é porque algo bom ele irá sacar. O quê? O que pode sair de bom de um estupro? Pode sair um filho que seja um pastor, um enviado de Deus, aí as pessoas querem matar. Pode sair aprendizados através de consequências de outros pecados. Enfim, eu não sou Deus para falar sobre o que pode ser gerado de bom. Mas certamente se é Ele que está falando e fazendo, é bom. É bom. O difícil é nós, irmãos. Passarmos por tudo isso. Matar a minha esposa, matar o seu esposo. Algo extremamente danoso para nós. E continuar falando, isso é bom porque veio de Deus. Quando John Piper falou que o atentado de 11 de setembro era de Deus e era bom, meu amigo, quase crucificaram John Piper. Mas por quê? Não entendem, né, essa questão de teontologia. Não entendem essa questão de Deus como soberano sobre todas as coisas. Aí colocam Satanás como Deus. Aí o atentado de 11 de setembro, colocaram a culpa em quem? Isso aí foi o demônio. Foi Satanás. Entende? É justamente o que estamos vendo aqui, irmãos. Porque tudo que vai sair disso aqui é algo totalmente ruim à primeira vista. E é realmente, porque o pecado não é bom. Mas do pecado ele torna e transforma em seres remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Então isso nos ensina também a não ter um olhar apenas para aquilo que aparece para mim. Se os meus olhos forem luz, se o meu olho for bom, todo o meu corpo será luz. Isso é muito significativo em vários aspectos. Você e eu temos que começar a olhar para os fatos ao nosso redor, na nossa vida, além daquilo que ele somente está passando naquele exato momento. Ah, veio uma doença, tudo bem, por que veio essa doença? Veio de quem? Quem determinou isso? Deus? Então tudo bem. Ah, é consequência do meu pecado, então eu tenho que mudar os meus hábitos alimentares, a minha vida. Então se Deus está mandando isso é porque ele está me exortando. É algo bom? Claro, está me corrigindo. Mas quando vem a doença, que qual é a primeira reação? Ah, aí ó, tudo dá errado na minha vida. Mas isso agora. Ah, esse é os olhos de Deus, esse é o olho de luz. Os olhos de luz é esse? Não. Nós temos que olhar para o relato de Gênesis, irmãos, não encontrando culpados, mas sim como propósito divino. E ao mesmo tempo ganhando informações para nós e sacando algo bom disso aqui que é ruim. Conhecendo quem é o nosso inimigo, conhecendo as suas astúcias. E nós já vimos que ele vem dissimuladamente com algo que é normal para nós. Ele é racional. E ele fala aos nossos ouvidos. A forma do engano. Eu estava lendo esses dias a mulher de Pilatos. Pilatos ali decidindo quem que solta, se era Jesus ou Barrabás. Aí vem a mulher. Olha como Satanás é sujo. Mas Deus é quem fez aquilo. Aí vem a mulher de Pilatos e fala: eu tive um sonho. Ué? Eu tive um sonho. Não se envolva na crucificação desse homem porque ele é inocente. Ela falou verdade? Falou. E ao mesmo tempo, Pilatos, ele foi culpado por crucificar Cristo? Foi. Com certeza.
Então era algo que ele deveria aderir à esposa como benéfico para ele? Seria. Mas ao mesmo tempo era contra os propósitos redentivos. Eu só posso entender que essas palavras, esse sonho, veio de Satanás. Porque era para ele ser crucificado. Deus queria que ele fosse crucificado? Queria que ele fosse crucificado. Ele mesmo falava. E quando Pedro se apresenta tentando impedir ele de ir para Jerusalém, ele fala: apartai-vos de mim, Satanás. Você só está preocupado com as coisas deste mundo. Ou seja, era da vontade de Cristo e era da vontade de Deus. Mas ao mesmo tempo, olhando para o lado secundário de Pilatos, não era para ele participar da crucificação. Mas ele foi enganado. E ele participou e certamente foi condenado por isso. E quando eu vejo textos assim, irmãos, a minha mente... E eu penso, olha a amplitude do que Deus pode fazer. Olha o que ele pode realizar e como ele pode realizar. Ninguém pode segurar as mãos de Deus, irmãos. Ninguém. E aqui é um texto claro. Ele chega então de forma inofensiva, tá? Como um lobo. Mas, amados, perceba que a queda ela inicia com o quê? Quando Eva dá ouvidos ao diabo. O diabo foi conversar com Eva de forma disfarçada. Ou seja, ele não mostrou logo a sua cara, ele não botou logo suas unhas de fora. Pelo contrário, o diabo, que se transfigura até em um anjo de luz, como já foi falado, chegou de mansinho, chegou com sagacidade, igualzinho uma serpente. Chegou de mansinho, escondidinha. Ele é especialista na arte de seduzir. E claro, não se aproxima com um tridente na mão, cuspindo fogo, fedendo enxofre como muitos, o chifrão. Não, Satanás não vem assim não, irmão. A sua voz é mansa, aveludada. Sua abordagem é jeitosa, é cativante. Alguns, eu não lembro que pastor que postou isso, mas até aqui do Brasil. Mas ele fala: eu prefiro Pedro, que era explosivo, né, que era todo, mas era sincero, do que Judas, que chegava e traía com um beijo. Mas e você? Quem que você gosta de perto de você, frequentando sua casa? Você realmente gosta das pessoas que falam a verdade para você? Ou você gosta das que acariciam o seu pecado? Ou você gosta das pessoas que só falam coisas que é boa para você? E nem sempre o que é bom para você é o que você precisa realmente. Você precisa da verdade. Eu falo por mim. Eu quero pessoas ao meu redor que falem a verdade para mim. Porque as pessoas que não falam a verdade para mim não servem de nada. Eu não quero comunhão nenhuma com Satanás. Nem com seus secretários. Quando estamos estudando aqui, amados, autoridades da igreja, estamos falando indiretamente sobre isso aqui. A autoridade de Cristo é com a verdade. Quem que você gosta que esteja ao seu lado? Quando nós nos calamos e não falamos a verdade, nós estamos agindo como Satanás. Porque não falar a verdade também é algo que agrada a pessoa. Quem nós somos? Quem nós gostamos de estar perto? Ou na nossa casa? Então, amados, a forma do engano, ela começa inofensiva, vem como um lobo, mas vestido em pele de ovelha. Abrir a agenda para entabular uma conversa com o diabo é o começo de uma grande tragédia. Pois dar brecha a ele é como abrir uma larga porta. E acredite, ele sabe aproveitar essas oportunidades. Amados, assim é conosco, assim é com cada um de nós. Se você começa a dialogar com o seu pecado, acabou ali. Ali você já foi pego. Ali você já caiu. Satanás só precisa desse diálogo. O inimigo de nossas almas só precisa dessa conversa. E entenda o termo conversa que estou dizendo. É você dar aquela abertura. Isso não, só um pouquinho. Não é um pecado em si, porque eu ainda não comi do fruto. Mas eu estou só aqui pertinho aqui, ó. E você já caiu. Você já caiu. A queda já iniciou aqui. Você entendeu? Já aconteceu a queda aqui.
Porque Eva já se aproximou da árvore. E a cena aqui é qual? É Satanás próximo, né? Ou na árvore, teoricamente, e ela conversando sobre a árvore. E ainda diz aqui, mais para frente, que ela viu que era desejável. Ou seja, mas tudo iniciou aqui. E você? Quando teu marido chega e fala, ó, não faz isso. Olha o que a Bíblia diz. Ó, se aparta disso. Ou quando o seu pastor fala, olha, não é por aí. Aí você fala, ah, não é bem assim, não. Você é esse tipo de pessoa? Se você faz isso, você já começou um diálogo com Satanás. Porque se seu pastor vem, ou qualquer pessoa que seja um membro da igreja, alguém que quer o seu bem, chega e fala, olha, não é por aí, as escrituras dizem isso. Com sinceridade de coração e querendo o teu bem. E você relativiza. Ou entra aqui e sai aqui. Sabe por que acontece isso? Porque na verdade você está ouvindo alguém e não isso. Você está dialogando com alguém e não com Deus. A quebra do pacto já aconteceu. A forma do engano. E olha o que ele diz. Agora vamos entrar na fala dele. É assim que Deus disse? Aqui, amados, tem um detalhe muito importante. Tem uma partícula, não, correto? Não tem um não aí? Esse não no hebraico, ele tem uma certa característica na conjugação da palavra. Partículas, assim, negativas, como está ali, não, ela soa como interrogação. Partículas interrogativas indicam que uma frase é uma questão. Então, tudo que nós leremos aqui agora e abordaremos é uma questão. Satanás está fazendo uma pergunta. Vai vendo. Eu estava preparando esse sermão e estava pensando. Misericórdia, Senhor. Quantas vezes eu falei com Satanás e eu não sabia? Quantas vezes eu estou ouvindo ele ainda? Estou sendo enganado. É assim que Deus disse? Isso aqui é uma pergunta. É assim mesmo? Você já veio para o culto, a palavra foi pregada expositivamente, foi falada e você... Será que é assim mesmo? Você está conversando com Satanás. Qual que é o propósito de você se aproximar da palavra de Deus, das coisas santas? Como o Éden que era santo, como a árvore que era santa, como tudo era santo. E ficar, será que é assim mesmo? Sendo que está claro. Sendo que está no texto, está sendo apresentado o texto. Eu não estou falando de argumentações a partir de experiências, não estou falando disso. Eu estou falando da Bíblia. Será que é assim mesmo? É assim que Deus disse? Deus mune a humanidade de linguagem para subjugar a terra, para trazer domínio. Quando ele fala para Adão, domine sobre tudo, ele deu uma linguagem para Adão. A serpente, ela perverte a linguagem, usando para trazer confusão e atrair Adão e Eva ao seu controle. Essas dúvidas, porque a dúvida em si, irmãos, ela pode ser benéfica? Pode, quando ela é sincera. Mas as dúvidas que você tem caído e tem criado na sua mente, elas são benéficas, ela traz você para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus? Essa é a questão. Porque essa dúvida aqui que Satanás está levantando não é para atrair Adão para Deus. É uma pergunta perniciosa, ardilosa. Ele fala, é realmente isso que ele disse? Satanás polidamente manobra Eva para que pudesse parecer uma discussão teológica sincera. Porém, ele subverte a obediência e distorce a perspectiva ao enfatizar a proibição de Deus, é o que ele vai fazer. Não sua provisão, reduzindo a ordem divina a uma questão.
pondo em dúvida a sinceridade, difamando seus motivos e negando a fidelidade de sua ameaça. Essa simples pergunta aqui está colocando em xeque o caráter de Deus, a sua providência. Por quê? Porque ele destaca apenas a proibição. Ele não chega para ela e fala, olha como Deus é bom, com tantas coisas que vocês têm acesso. Olha o relacionamento que vocês têm com Deus. Que na verdade ele queria ter, né? Será? Queria ter? Teve orgulho, né? Teve soberba, né? Tudo indica, né? Quanto a Deus, na verdade ele queria ter o relacionamento no lugar de Deus. Ele queria ser o dono do pacto, tudo indica. Quantas pessoas são assim, irmãos? Ele, com essa simples pergunta, ele coloca tudo a perder. Por quê? Porque não é uma dúvida sincera. É uma dúvida para apartar, para difamar. Nessa pergunta é como se ele estivesse dizendo, esse Deus aí é muito duro, hein? Não é bem assim. Depois ele vai, né, amenizar. Mas essa mesmo é a proibição? É isso mesmo que ele disse? Não é bem assim. É isso que ele está querendo dizer. Amados, Satanás é antipactual. Ele chama a atenção o fato de que a serpente chamar Deus aqui, perceberam? Que ele excluiu, omitiu a palavra Senhor, Jeová. Então não é mais um Deus criacional que ele está falando. Ele está falando, não é um Deus relacional, ele está falando só de um Deus soberano, um Deus criador. Aqui já fica explícito a intenção de Satanás. Ao omitir a palavra Salvador, Yahvé, relacional. Só tem um lugar no relacionamento humano com Deus. É somente com Ele. O objetivo da serpente com a sua pergunta é claro. Ele questiona o mandamento de Deus. Ela quer atacar o relacionamento com Deus, que o homem tem com Deus. A base desse relacionamento é a obediência. Isso fica ainda mais claro, amados, na tentação de Jesus, o segundo Adão. Satanás tenta, olha o que Satanás, vamos ler aqui as palavras, do 1 ao 11, Maurício. O desafio que eu faço para o irmão aqui agora, eu quero que você tente pegar a intenção de Satanás. O que ele queria fazer com Jesus? Veja. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha quem levou ele para o deserto para ser tentado, né? O próprio Deus, né? Para ser tentado pelo diabo. Tá bom? Igualzinho, estamos vendo ali. Olha. Igualzinho. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então ele estava com a debilidade humana. Adão tinha fome? Se ele comia, lá, poderia comer, ele tinha fome, tá? Pode passar. O tentador aproximou-se dele e disse, se és filho de Deus, tudo ele vem, né? Com uma perguntinha, né? Sim, né? Com uma dúvida, né? Sim, será? Se é o filho de Deus, manda que estas pedras transformem em pães. Mas quem levou ele ao deserto para jejuar? E sentir fome? Isso responde. Está escrito. Está escrito. A base do nosso relacionamento para com Deus é as Escrituras. Tudo que questiona as Escrituras, que transforma, que distorce as Escrituras, é para te colocar, para quebrar o pacto. Cristo é fiel ao pacto. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você já começa a ver as intenções de Satanás. Continua. Então o diabo levou a cidade santa, Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, olha o que ele disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles segurarão para que você não tropece. Veja, Jesus Deus, não ponha a prova ao Senhor, os Deus. As sugestões que ele te traz e me traz
é justamente para que nós desobedeçamos a Deus, para que nós anulemos as Escrituras, para que nós deixemos de lado a autoridade da palavra de Deus e você viva a seu bel prazer. É assim que ele acha. Quando ele abre a sua boca para colocar em xeque isso aqui. E tudo que nós estávamos falando aqui na IBD, como a nossa irmã Fabiane disse, as igrejas estão baseadas hoje mais nas suas experiências do que na sua palavra. Como eu também disse, mas pastoreio feminino é proibido pelas Escrituras. Aí a pessoa fala, mas ela se sente bem assim? Isso é justamente o Satanás. Entre a vontade de Deus e o relacionamento pactual conosco e o que Satanás sugere, nós ficamos com o quê? Com a palavra. Então por que nós caímos tanto? Por que nós damos ouvido tanto a Satanás? A palavra de Deus deve permear as nossas vidas, nossos pensamentos e nossos corações. Renovai a vossa mente pelo entendimento, irmãos. O entendimento da palavra de Deus, você precisa renovar o seu entendimento. Essa será a sua arma contra as astúcias de Satanás. Se Adão se apegasse à revelação direta de Deus, comerás de toda a árvore, mas daquela não. Se Eva também se atentasse a essa ordenança, ou seja, a palavra de Deus, eles não teriam caído. Por que eles caíram? Porque começaram um diálogo com Satanás. Para de conversar com o demônio e converse com Deus. Quando você deixa de orar e fica deliberadamente vivendo por si só, você não está só. Quando você vive para si mesmo, você está vivendo para Satanás. Você não está vivendo dentro de uma dependência, entendem? Você não está vivendo dentro de um relacionamento com Deus. Uma pessoa que não ora a Deus, um cristão que se diz cristão e não ora, é um ateu. É um ateu. Porque não orar é sinônimo do quê? De não depender. De não confiar. E o que dizer da palavra dele então? Sendo que todo o relacionamento que nós temos para com Deus está contido nas suas palavras. E Cristo diz o que em João 14? Qual é o símbolo da vida eterna? Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. E Satanás faz o quê? Você transgredir os mandamentos. Na verdade, quem quebra é você, mas ele sugere. Ele te induz. Ele te tenta. Por que você conversa? Por que Cristo fala, se o teu olho te faz pecar, se a tua mão te faz pecar, arranque-o! Para de namorar com o pecado. Devemos parar de conversar com o pecado. O que é errado, o que não deve ser feito, não deve ser feito. Tiago vai dizer, aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. E nós gostamos de avançar as linhas da proibição. E você como um crente, você peca ainda mais quando conhece a proibição. Ainda mais. Porque você gosta de conversar com Satanás. Você não se envergonha disso? E você sabe que, tudo que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que você sabe todos os pontos onde a voz não é de Deus, é de Satanás. Mas porque está te agradando, porque está sendo sugestivo demais, né? É muito agradável, você está desejando as palavras de Satanás. Esse que é o perigo. Um cristão, amados, viver pela fé é justamente viver com os ouvidos e os olhos atentos. Então, amados, a serpente lança a mão de uma pergunta. O texto aí vai dizer, não come... é assim mesmo, né? Ele diz, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? As acusações sutis das serpentes, a palavra de Deus, o que ela está acusando aqui é o quê? A ordem direta de Deus. Ele está atacando a palavra. Ou seja, distorcendo inteiramente a verdade. Ela quer que a palavra pareça dura, porque qual é a intenção de uma pergunta assim? É isso mesmo que a palavra diz? Não pode namorar? É isso mesmo que a palavra diz? Não pode fazer tatuagem? Mas não está nem escrito.
Aí você começa, né? A negociar. Esse negócio é com quem? Na dúvida, não faça, irmão. Só isso. Toma essa regra para sua vida. Na dúvida, nem faça. Amados, o diabo, ele ampliou a única proibição e reduziu as extensas permissões. Você viu o foco dele? Só na proibição. Por que ele não falou das outras coisas? Ele colocou um não onde Deus havia dado um sim. Intervendo a palavra de Deus e transformando a bondade generosa de Deus em uma limitação cruel. Porque na verdade era, vocês podem comer de tudo, somente dessa, que não. E o que ele foca? Só na proibição. O foco de Satanás é na proibição e de levar você a avançar os limites. A você negociar com você mesmo. Fazer com que você comece a relativizar. É isso que ele quer. E você cai, e eu caio. A serpente começa a conversa fazendo uma pergunta em que é forçoso reconhecer o interesse pelo destino do ser humano. A ambiguidade de sua palavra está nas entrelinhas. Veja só como é sutil. A forma como inicia a fala mostra que é uma pergunta. Ou seja, o propósito é suscitar dúvida. E por isso a sua tradução mais aproximada seria: será mesmo que? Lutero começa a pergunta na tradução que ele fez: sim, mas será? E comenta a sua própria tradução dizendo, Martim Lutero: não consigo reproduzir bem o hebraico, nem em alemão, nem em latim, pois a palavra hebraica soa como alguém que torce o nariz, rindo e zombando de mim. Lutero chegou à conclusão que essa pergunta aqui de Satanás é como se alguém estivesse caçoando. Tem um certo tom de ironia, segundo Lutero, aqui na sua interpretação. Que ele não conseguiu nem reproduzir no alemão, nem mesmo no latim. É como se, mais ou menos, segundo o que Lutero está dizendo, tá? É como se a cobra estivesse aqui para ela falando: é isso mesmo que Deus disse? E leva no deboche, leva no... É mais ou menos isso que Lutero nos passa. Amados, Satanás, a fim de enganar, ele procede gradualmente com cautelosas prevaricações para levar a mulher a menosprezar o preceito divino. Ele está distorcendo a palavra. Profundamente perigosa é a tentação quando se nos sugere que Deus não deve ser obedecido, exceto na medida em que o motivo de sua ordem se fizer evidente. A verdadeira norma de obediência é que, vivendo contentes com um mero mandamento, nos persuadamos de que tudo o que ele nos impõe é justo e reto. Porque, amados, a maioria das vezes, o que acontece com a gente é, nós não entendemos aquela proibição. Sabe aquela questão do filho? Você fala: não faz isso. Ele fala: mas por quê, mãe? E talvez não vai ter a criança intelecto suficiente para entender a proibição. Então, na dúvida, não faz. Obedece. Mas Satanás, ele entra justamente aí. Na falta de entendimento. Na falta de compreensão. E aí ele começa a sugerir um monte de coisa. Amados, por que existem tantas igrejas que são escravas das heresias? Porque é um conjunto de muitas coisas. É um conjunto de falta de conhecimento, ignorância das Escrituras. E nós vimos que Cristo, ele rebate justamente com o conhecimento das Escrituras. Então, ou seja, já é um alvo fácil para Satanás. Facinho. E quando você fala da verdade, essas pessoas, por viverem por si mesmas, elas não aceitam. E não querem compromisso. Então elas estão ouvindo quem nesse meio tempo? Só Satanás, só Satanás. Só Satanás. Por isso, irmãos, que eu não me assusto. Nós estávamos aqui nesses dias contando quantas pessoas já passaram por aqui e nos deixaram. Em 3 anos. Sabe quantos? 30 pessoas. 30 pessoas. Correto? Ao mínimo, né? Uma média, tá? Que a gente lembrou. Chegamos ali numa média de 30 pessoas. Bateram aqui, ficaram até um tempo, alguns com 1 ano até, e espirrou.
Por quê? Quantas pessoas chegaram e falaram, não, sua igreja ela é muito dura, muito rígida. Falando com a irmãzinha, ela falou, meu esposo fala que você é muito severo. Eu não sou nada. Eu só replico. É informar nos irmãos o que está escrito aqui. Só isso. Da forma possível. Se quiser, eu uso. Se você quiser. Tá? Então é eu, sou severo. É isso. E o quão a quem estamos? E o quão a quem estamos? Se as pessoas acham que nós somos muito rígidos, meu irmão, como que essas pessoas devem estar vivendo? Eu sei que não é fácil, meu querido, estar numa igreja séria que fala somente da verdade. Eu sei que a cada ano que passa eu agradeço a Deus por permanecer nos seus caminhos verdadeiros da sua palavra. Porque é muito gostoso ouvir só o que eu quero, ser bajulado. É muito mais fácil estar numa igreja que não tem compromisso com a palavra. Ouvir Satanás, podemos até dizer que é gostoso, porque se fosse ruim ninguém ouvia. Tá bom? Mas os caminhos dele nós sabemos quais são. Destruição eterna. Assim como ele. Porque ele já sabe que está condenado. Então o trabalho dele vai ser o quê? Trazer para um relacionamento pactual com ele o maior número de pessoas que ele conseguir. É isso que ele vai querer. E como que ele vai fazer isso? Distorcendo o que é verdadeiro e pregando mentira. Então você precisa conhecer o seu Deus através das Escrituras. Você não pode ser, e último tópico, você não pode ser sábio aos seus próprios olhos. Por isso que Provérbios vai dizer, aquele que nega a instrução é tolo. Aquele que é sábio aos próprios olhos é tolo. Por que Deus rejeita os orgulhosos, os soberbos? Porque os orgulhosos e soberbos não ouvem ninguém. Eles acham que eles são a verdade. As experiências deles basta. Deus rejeita essas pessoas. Por que Cristo fala para sermos como as crianças? Uma página em branco. Totalmente sujeito, submisso à palavra de Deus. Assim é o caráter cristão. Satanás quer que você seja orgulhoso assim como ele. Satanás quer que você seja soberbo assim como ele. E quanto você permanecer assim, você vai continuar ouvindo ele e você vai continuar estando nas mãos dele. E longe de Deus. Quantas pessoas já falaram, não, a Bíblia tem muita regra. Está ouvindo quem? Está ouvindo quem? É justamente ele que faz isso. Não, eu sei que isso aqui transmite essas regras que as pessoas falam. Para mim não é regra. Para mim é o amor de Deus para comigo. Porque tudo que ele me manda é para me preservar. E preservar as pessoas que estão ao meu redor. Vocês verão isso na EBD à noite. As leis de Deus estão junto com o Evangelho? Sim. Para quê? Para a vida. Para nos trazer vida. Agora, se você quer viver para si mesmo, continue então com o seu representante, que é Satanás. O pai da mentira. O príncipe dessa era. Então, amados, encerrando. Mas quem quer que deseje ser sábio além da medida, a esse, Satanás, vendo que o mesmo rejeita toda a reverência para com Deus, imediatamente o precipita em franca rebelião. Com respeito à construção gramatical que existe aqui, creio que a expressão deve ser seduzida. Se de fato Deus disse, ou é assim que Deus disse. No entanto, é preciso observar bem o artifício de Satanás, porquanto ele deseja injetar na mulher uma dúvida que pudesse induzi-la a crer naquilo que não é a palavra de Deus, para a qual não há claramente uma razão plausível. E eu leio João 14, verso 21, para encerrar as minhas palavras, e depois nós vamos ver. Vocês viram que tem que ir com calma? Que um verso, quantas coisas a gente conseguiu distinguir em Satanás, e ele não parou por aqui não. Ele vai continuar a sua fala. Tem mais coisa para poder se distinguir, tá? Mas para que você saia daqui confiante em Cristo e dependente dele, veja o que ele próprio diz em João 14, 21.
Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Satanás, ele quer a desobediência e a rebeldia. E Cristo fala que quem ama ele obedece e tem os seus mandamentos. Que Deus te abençoe. Que possamos buscar cada vez mais essa dependência e esse relacionamento com Cristo e não com Satanás, tá, irmãos? Porque o Satanás, sugestivo, ardiloso, agrada, propõe caminhos bons aos seus olhos, mas o final é destruição. Eu diria, amados, que para nós pecadores, o caminho da obediência, ele muitas das vezes vai ser muito amargo e incompreensível para nós. Mas nós os pegamos no quê? Em quem proferiu aquelas palavras. Se vem de Deus, se me aproxima dele e é para o meu bem, por que eu vou negar? Não tem motivo para me negar. Então eu faço. Eu cumpro. Conforme as minhas forças, dependendo de Cristo em tudo. Tá bom? Vamos orar? Busque isso em Deus agora, nessa oração. Deus, transforme os nossos corações, porque muitas das vezes somos alvos fáceis para Satanás. E pode perceber que toda vez que você cai, é porque você quer agradar a você mesmo. Então, peça perdão e dependa mais de Cristo. Nesse relacionamento pactual com Ele, com o Criador, com o Salvador Jesus Cristo. Oremos.